Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa palavra, nos confortando, nos dando direção, nos aprofundando no propósito e para que cada vez mais venhamos a ser um com Ele e Ele com nós. Logicamente nós alinhando-nos à vontade dele. Vamos embora, vamos para cima, vamos para mais um tijolinho nessa construção que é a nossa relação com o Senhor, erguendo o nosso altar de sacrifício e entregando a nossa vida para que ela suba como um aroma suave às narinas do Todo-Poderoso. Todo o nosso comportar, todo o nosso agir está na mão dele. Vamos lá. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 3, a partir do verso 12. Diz assim: Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados que glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Glória a Deus, irmãos. O cenário aqui se encontra descrito, logicamente, já disse para vocês, no livro de Atos, que significa um livro de transição. Nos ensina muito como aplicar o evangelho, visto que relata os primórdios da igreja, que pregava Jesus Cristo, pregava a mesma mensagem, agora com o nome de Jesus no todo poder, o arrependimento para o perdão dos pecados, a fé que Jesus era o Messias e que todas as promessas se cumpriam, fé em suas boas novas e que ele viria também como juiz e julgador de toda a terra. Isso tem que ficar bem claro diante dessa palavra a qual o Senhor trouxe para nós no dia de hoje. E isso se aplica à nossa vida como? Bom, quero trazer hoje a contemporalização e fazer as aplicações pertinentes para a nossa vida. Porque esse cenário é justamente depois da cura do paralítico da Porta Formosa, logo depois do derramar do Espírito Santo e da igreja começar a se reunir. Já eram cerca de 3.000 e nesse momento mais alguns se uniram. Vamos lá? Diz assim: Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Irmão, se tem algo que Deus vai trazer para nós é justamente percepção. E a percepção que vem do Espírito, percepção espiritual. Abrem-se as portas da percepção. Precisamos buscar a compreensão do momento em que vivemos. Todo momento, todo tempo, tudo aquilo que estamos vivendo cumpre um propósito debaixo do céu. Eu quero repetir, todo momento, tudo aquilo que nós estamos vivendo, todo o tempo e em todo o tempo, Deus está agindo e fazendo cooperar. Tudo cumpre um propósito debaixo do céu. Então Pedro percebeu, irmão, que o que ocorria, Pedro percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Então busque a compreensão do momento em que vive. Salmo capítulo 90, versículo 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias e usar bem o pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias. A cada dia uma coisa, a cada dia uma experiência, a cada dia um novo agir do Senhor, a cada dia um propósito, irmão. Precisamos aprender que todos os tempos, todas as estações, inclusive as de tristezas e de dor, cumprem propósito. E Pedro começa a falar para o povo, ele percebeu o alvoroço que houve ali por causa da cura do paralítico. Começaram a olhar para ele com um olho grande, para ele e para João, como se ele tivesse feito alguma coisa. E ele fala para o povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Ele disse, porque olham para nós como se tivéssemos feito
este homem andar por nosso próprio poder ou devoção. E muitas pessoas olham para homens e mulheres de Deus por causa disso, irmão, por causa da sua devoção, por causa daquilo que eles expressam. E eu posso falar tranquilamente, irmão, tudo que eu tenho de bom em mim foi Jesus que me deu, foi a palavra do Senhor. E tudo que vocês veem de ruim em mim sou eu mesmo. E acredite, eu tenho muitas coisas ruins. E eu sou consciente de cada uma delas. Eu todo dia procuro fazer uma autoavaliação, não com perfeccionismo. Não me sinto perfeito e nem quero ser perfeito. Estou sendo aperfeiçoado e creio que vou ser perfeito lá no céu. Quando estiver perfeito, o Senhor me recolhe. Mas com uma tentativa de, lógico, aprimoramento, de ser forjado pelo Senhor. E sei que tem muitas coisas ruins e precisamos olhar para dentro do nosso coração com tudo isso. Mas não devemos jamais, diante de todos os nossos defeitos e todas as nossas qualidades, exaltar o nome do Senhor. Não devemos perder oportunidades, meu irmão, de trazer despertamento através dos sinais e maravilhas a qual o Senhor opera através de nós. Logicamente sempre apontando para o nome, logicamente sempre apontando para a palavra implantada. É a palavra implantada em nosso coração que é poderosa para nos salvar. A palavra é Jesus. Ele é o sim e o amém para todas as coisas. Porque dele, para ele, por ele foram criadas todas as coisas. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque para ele seja dada toda a glória, toda a honra, toda a força. E para ele seja o nosso amém. Então nós não devemos perder a oportunidade. Tinham visto eles fazerem sinais. Tinham visto o Espírito Santo operar um milagre através da vida deles. E não porque eles tinham devoção. A devoção só conecta a Deus, irmão. E ela é importante. Não estou dizendo que não deve ter. Não é por isso. Não é pelo próprio poder. A devoção conecta-se ao poder que pode fazer isso. Nos ajudar a andar numa vida a qual tenhamos experiências sobrenaturais, a qual possamos viver milagres de fato em nossa vida. Olha, eu gosto muito de um texto. Quero compartilhar ele com vocês. Está em Efésios capítulo 5, versículo 14. O apóstolo Paulo diz o Senhor: é por isso que foi dito, desperte você que está dormindo e levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará vocês. Eu quero repetir, Cristo iluminará vocês. Ele é a luz do mundo, nós somos apenas a candeia que resplandecemos essa luz. E assim como muitos que existem por aí que resplandecem, sei que existem 7.000 que não se dobraram a Baal, nós que estamos aqui compartilhando essa palavra também podemos carregar essa luz por meio do Espírito Santo que habita em nós. Olha, no versículo 13 ele fala: pois foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados que glorificou o seu servo Jesus. Eu gosto dessa parte. Eu disse na ministração anterior que Jesus ele veio para todos, mas a glória de Deus, a glória de Jesus não é para todos, é para aqueles que vencerem, é para aqueles que suportarem o processo. E essa é uma verdade bíblica. Nem todos vivem momento de glória, irmão, mas todos podem, mas nem todos viverão. Por quê? Porque o processo ele é muito doloroso. E eu gosto dessa parte porque ele traz a expressão Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos patriarcas, dos homens que fundaram, os fundadores de Israel, os pioneiros, aqueles a qual Deus escolheu justamente para serem os patriarcas, aqueles que levariam, que deles nasceriam uma nação. E quando fala Deus de Abraão, fala do Deus que vem e nos faz a promessa. O Deus de Isaac é justamente daquele Deus que vem e cumpre a promessa. E o Deus de Jacó é o Deus que vem e dá manutenção à promessa, ou seja, condição total de vivê-las. Porque Deus não é só apenas um Deus de promessa, Deus é um Deus que nos dá condição total de vivenciá-la de forma plena e abundante. Hoje, por meio de Jesus, nós conseguimos isso. E por isso que ele usou esse termo, Abraão, Isaac e Jacó. Por quê?
porque não seria apenas um homem, mas sim o Deus que estava operando por trás dele, que daria total condição agora, através do nome de Jesus, a vivenciar as promessas. E ele fala: a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, após dele ter decidido soltá-lo. Lembra daquela história? Pilatos lavou as mãos, embora não tivesse força, porque se moveu pela aparência, por causa da rejeição, do ódio imprimido contra o nome, contra o Senhor Jesus. E isso acontece com nossas vidas. O Senhor Jesus disse, meus irmãos, que se atiraram o fruto na árvore verde, imagina na árvore que é seca, que é nossa. Então, irmão, eu tô rindo, mas é de nervoso, irmãos. Não leva meu sorriso pro cinismo, não é. É que a gente, quando começa a ministrar, a gente começa a lembrar de algumas coisas aqui pessoais. E logicamente cada um tem o seu processo e cada um vai vivenciar a sua história de acordo com aquilo que Deus tem projetado para cada um. E eu desejo que seja assim de todo o meu coração com você, meu irmão. Eu desejo que seja assim de todo o meu coração com você, minha irmã. Que você possa vivenciar todos os momentos e aprender muito com o Senhor. Mas eu quero te dizer que mesmo que haja rejeição, mesmo que haja traição, mesmo que haja um apoio aparente como o de Pilatos, Deus dará glória por meio da palavra que foi implantada em seu coração. Ao que vencer, ao que permanecer, ao que continuar, Deus dará glória. Deus pode, sim. Ninguém pode impedir ele. Ou quem pode impedir? Nós, se desistirmos. Mas se não desistirmos, chegaremos do outro lado. Se não desistirmos, cantaremos o hino da vitória. Se não desistirmos, teremos colheitas de bênçãos abundantes em todas as áreas da nossa vida. Se não desistirmos, vivenciaremos coisas que nem pensamos, imaginamos e até mais do que pedimos e oramos ao nosso Deus. Ele dá lá a glória por meio de Deus. Sabe por quê? Porque ele ainda é Deus. E ele opera quando faz a promessa, quando cumpre a promessa e quando dá manutenção na promessa. Porque assim ele escolheu. E se ele te escolheu para vivenciar, irmão, tenha plena convicção, ele já te viu lá no futuro. Ele te viu, minha irmã, lá no futuro, vivenciando todos os momentos de felicidade que ele projetou na mente dele para você. E tudo isso que estamos passando serve justamente para preparo. Jó 23, versículo 13, fala que nenhum plano dele será frustrado e que se assim ele quiser, assim ele fará. Eu quero repetir, se assim ele quiser, se assim Deus o quiser, assim ele fará. Então, continue, não desista. Eu sei que o caminho, a trilha é estreita, o caminho não é fácil. Mas eu quero te dizer que os resultados vão superar todos os obstáculos. E depois que terminar a caminhada, você nem se lembrará da dor da caminhada. Olha, no versículo 14, Pedro continua falando: vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Nem sempre a voz do mundo, a voz do povo, é a voz de Deus, irmão. Nem sempre. Nem sempre. Pode ser que Deus use. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha e falar da forma como ele vai agir. Eu não ouso dizer isso, irmão. Nem eu ouso dizer que há uma verdade fora de Jesus estabelecida, não mesmo. Mas a ideia de liberdade do mundo é diferente da ideia da liberdade de Deus. E isso é expressado justamente na soltura, no alvará de soltura, por meio do grito eloquente do povo a Barrabás. Barrabás, na etimologia da palavra, significa bar, filho, Abás, pai, filho do pai. A cruz que Jesus tomou era nossa, do filho do pai. A dor que ele suportou era nossa, a do filho do pai. O castigo que nos trouxe a paz era nossa, era do filho do pai. E essa era a liberdade, porque aquele homem era assassino, incitador de revoluções, tinha homicídios no currículo, e isso fala justamente do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então a ideia de liberdade, nós percebemos que para o mundo é uma ideia de liberdade, que o pensamento sobre liberdade a qual nós temos é diferente do pensamento de liberdade que Deus tem para nós. Lembrando que o dele é superior e não pode se comparar.
Ele é incomparável. Ele é incomparável. Ele é incomparável. Quero ler com vocês. Eu amo esse texto porque sempre quando eu lembro de... Eu não gosto mesmo, sabe, irmãos? Eu até penso muito nas coisas, reflito em tudo que eu passei e tento buscar a verdade em Deus. Sempre em Deus, porque quando em Provérbios 3, versículo 5 diz que nós não devemos apoiar no nosso próprio entendimento, é porque Deus sabe que muitas vezes nós vamos ser levados por aquilo que pensamos, e entendimento daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós cremos como a nossa verdade. Mas esse texto de Isaías 55, versículo 8 e 9, que eu vou ler com vocês, mostra justamente aquilo que nós devemos buscar. É a visão de Deus, é aquilo que Ele tem para nós. Fala, pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E eu não sei vocês, irmão, mas eu quero viver o que Deus tem para minha vida. E creio que os irmãos também. Propósito para curar a ferida. Propósito para trazer plenitude. Propósito para nos parecer com o Mestre. Propósito para nós ajuntarmos tesouro no céu. Propósito para ajudarmos aqui com a nossa pequena contribuição na construção, sabe, do reino de Deus neste lugar, buscando assim o reino de Deus e a sua justiça para todos aqueles que nos observam, para todos aqueles que nós amamos. E muitas vezes vamos nos precisar de muito desapego da ideia de liberdade que o mundo oferece. É uma ideia diferente. Barrabás é a tipificação dessa ideia de liberdade, de rebeldia, de desassociação daquilo do que é santo e justo. Enquanto o mundo está condenando o que é santo e justo, está soltando Barrabás, Deus está aprovando o que é santo e justo e talvez até condenando Barrabás, se não houver arrependimento. Mas a história até conta que por meio daquilo, assim, a história, não a Bíblia, irmãos, e aqui a gente não tem como provar isso, é só uma ilustração, então não pode ser tido como verdade, mas que posteriormente Barrabás parece que se arrependeu e até pregou o evangelho. E eu creio, irmão, porque teve de frente ali com um homem ensanguentado, e a nossa paz é governado pelo homem morto no madeiro. Que poder que tem de olhar aquela visão. Meu Deus, eu queria estar lá. Eu queria estar lá. No versículo 15, para nós continuarmos, fala: mataram o autor da vida. É ambíguo, né? Essa expressão, mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunha desse fato. Como mataram o autor da vida? Como mataram a própria vida? Não mataram, irmão. Deus permitiu. Fazia tudo parte de um plano pré-estabelecido para que nós viéssemos a crer no nome, que é a nossa salvação. Sabe por quê, irmão? Isso aqui fala muito ao nosso coração. Porque ninguém pode parar o que Deus começou. Ninguém pode impedir Deus de agir. Não, os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem. Vão tentar e Ele permite. Por quê? Para mostrar que eles vão até um certo ponto, mas daquele ponto o agir é dele. É Ele. A ressurreição, a vida, pertence a Ele. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero repetir, ainda que morra, viverá. Então a morte não é o fim. O nosso problema que temos enfrentado agora não é o fim. Eu não sei, meu irmão, o que você tem enfrentado de fato, mas eu tenho plena convicção. Tudo é possível ao que crê no Filho do Homem, na superioridade do Filho. Para Deus ainda todas as coisas são possíveis. E mesmo que seja impossível ao homem, para Deus é totalmente impossível, porque ninguém pode começar o que ele parou. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que Paulo fala: estou convencido que aquele que começou a boa obra em sua vida há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Então não é necessário mais chorar. Ele está cuidando de tudo. Eu quero repetir para quem entra em teu coração: não é necessário chorar. Ele está cuidando de tudo.
Essa palavra vai de encontro ao coração a pessoas que bateram de cara num muro, e o nome desse muro é impossibilidade. Não conseguem ver um começo ou até mesmo uma continuação a partir daquele momento. Pensam que é o seu fim. Eu estou pregando para pessoas que acham que a sua vida perdeu o sentido. Eu estou pregando para pessoas que entendem que não há solução para um problema. Eu quero te falar, meu irmão, se você der muita atenção, minha irmã, para o seu problema se torna gigante e o seu Deus se torna pequeno. Mas se você colocar os olhos no céu, Deus grande, problema pequeno, e ninguém pode impedir Deus de agir. Agindo Deus, quem impedirá? Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e ainda colocou testemunhas para que pudesse continuar, para que a história pudesse se perpetuar. E ela tem se perpetuado através da minha e da sua história. E como isso acontece? Ele fala, pela fé no nome de Jesus. Aleluia! Que nome lindo! Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Ninguém dava valor àquele homem. Colocavam ele todo dia na porta formosa para quê? Para mendigar, talvez porque fosse lucrativo. Ninguém tentava ajudar ele da forma correta, como deveria ser ajudado, ninguém. Mas quando ele topou com Pedro e um João, cheio do Espírito de Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de palavras, cheio de promessas, cheio de vivências e experiências com Todo-Poderoso, pela fé no nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Há poder para curar a família, há poder para ressuscitar o que está morto na sua vida, há poder para trazer liberdade às partes que estão escravas, há poder para dar continuidade na tua história, há poder no nome de Jesus, irmão. E eu gosto dessa história do nome porque remete justamente a Gênesis 11. Aquela ideia de que os homens queriam construir a história de Babel, a Torre de Babel, para quê? Para engrandecer o seu nome. Em contraponto, em Gênesis capítulo 12, Deus aparece a Abraão e fala assim, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu lhe mostrarei. E ali eu engrandecerei o teu nome, porque é Deus que engrandece o nome de um homem. E ele escolheu o nome de Jesus para dar poder, é o nome que tem todo o poder. Por isso que eu gosto de Filipenses capítulo 2, versículo 5, tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus, que embora fosse Deus, não se apegou a isso, tornando-se a forma humana, a forma de servo, e se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte essa de cruz, pelo qual foi-lhe dado o nome que está acima de todo nome, que todo o joelho que está na terra, debaixo da terra e nos céus se dobrarão, confessando que Jesus é o Senhor. Ele tem um nome e através do nome dele ele quer dar continuidade a essa história. Não para. Não para porque está difícil. Não para nem porque está impossível. Somente não para. Continue crendo. Não tenha medo, pequeno rebanho. Eu estou contigo, assim te diz o teu Deus, o seu Senhor. Estou te preparando e o que eu tenho é muito grande, vai além da sua imaginação. Não tenha medo. Não para, porque ficou complicado o caminho. É no cenário de impossibilidade que Deus opera. É justamente nesse cenário que é perfeito para a ação de Deus. Continue crendo. E Deus, o próprio Cordeiro, lhe entregará a recompensa pelo teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.